Bom dia a todos. Hoje vou dar uma aula. Vamos estudar uma orientação de 7 de novembro de 1972, dada por Nidai Sama. E eu queria até aproveitar porque durante alguns anos depois que eu saí da Igreja Messiânica Mundial, eu tive vários aprimoramentos com o reverendo Nakahashi e outras pessoas, e outros livros também que nós temos aqui, antigos, que falava um pouco da relação de Nidai Sama com Meixo Sama. Isso me deixou na época um pouco abalado, assim, por assim dizer. Mas assim, sempre li muita coisa dela e respeitava. Mas graças a uma aula que o ministro Alexandre Guedes deu há um tempo atrás, eu agradeci muito porque ele tirou muitas dúvidas com relação a essa a dedicação dela. E hoje, por incrível que pareça, é uma aula de 7 de novembro, que por acaso é meu aniversário. Por que eu vou dar eu resolvi fazer essa live? Eu estava conversando com a nossa dedicante hoje, que está agora dedicando lavando o banheiro, mas ela já fez oração matinal. E ela falou uma frase muito interessante, que estava fazendo uma caminhada e uma psicóloga que faz parte do grupo disse assim: precisamos manter a cabeça onde nossos pés estão. Porque muitas vezes nós estamos num local, mas a cabeça está em outro local, está distante. Nós não estamos vivendo o momento. E me chamou a atenção, então resolvi dar essa aula porque. Essa aula não, vamos estudar juntos, né? Então essa palestra diz assim: o poder de Deus através dos milagres do Jorei. A necessidade de recebermos Jorei. Sem dúvida, há uma premente necessidade de ser elevada a consciência do homem. O Jorei é o caminho manifestado por Deus para que o homem sinta a sua presença e uma mais íntima relação com ele. Acreditamos ser esta a mais eficaz ação que conduz o homem a Deus. Deveríamos sempre sentir o quanto nós somos abençoados, pois podemos comunicar e receber Jorei. Deveríamos também sentir como é grande a responsabilidade que Deus nos concede. Deixe-me lembrar, você ainda que sendo despertado para o poder de Deus através do Jorei, dará assim apenas o seu primeiro passo, pois há muitas outras etapas em nosso crescimento espiritual. Podemos alcançar cada uma delas através da leitura dos ensinamentos de Meixo Sama sobre a nova era, colocando-os em prática, lembrando-nos sempre que é a nossa missão orientarmos outras pessoas para a luz divina. Assim elas também poderão participar do trabalho do Supremo Deus. Aí vai entrar até com uma live que o Daniel White, ministro Daniel White, que quem deu o título a você foi Meixo Sama, não foi homem algum. Então tem que ler ensinamento mesmo. Jorei é o objetivo básico. Jorei é a manifestação do amor de Deus. A comunicação do Jorei é fundamental em nosso trabalho. Mas se o considerarmos somente como um mero sistema de cura e os membros assim pensarem, algo está errado. O maior objetivo do Jorei é abrir um caminho para o céu na terra, tornar corretas as condições e fazer boas as pessoas. Se nós esquecermos isto e comunicarmos o Jorei somente pensando na cura física, nós nunca poderemos realizar a verdadeira missão da nossa igreja. A mente necessita absorver valores espirituais, alimento espiritual, assim como o corpo necessita nutrir-se fisicamente. A messiânica é uma escola onde as pessoas são educadas espiritualmente para que se tornem membros úteis à sociedade como a real virtude. Se isto for esquecido, a messiânica perderá seu valor e sua verdadeira função. Não podemos cometer enganos. Deus escolheu a cada um de nós como instrumento auxiliar para a purificação do mundo. Para elevá-lo a um nível mais alto, Deus tem nos mostrado quanto sua luz é poderosa pelos milagres que vemos através do Jorei. A melhor conduta para com algumas pessoas será pedir-lhes que experimentem primeiramente o Jorei, antes de qualquer explicação detalhada. Vamos simplesmente comunicá-lo, entregando os demais à direção divina.
Depois que elas experimentam resultados, essas pessoas tornam-se mais alertas, mais interessadas e atentas para ouvir o que temos a lhes dizer. Se confiar unicamente em Deus, o poder divino será focalizado ainda mais para aquele que tiver fé. Assim serão bem-sucedidos os messiânicos que desejarem auxiliar o próximo, e através do jorei, as pessoas virão a participar do movimento da luz divina. Jorei é a primeira e a mais importante atividade da nossa igreja. Porém, é um engano pensar que o crescimento espiritual pode ser alcançado unicamente com a comunicação do jorei. O jorei anula as nuvens do corpo espiritual e eleva a vibração. Mas se não nos baseamos nos ensinamentos da verdade da nova era e não os praticarmos, os seus benefícios não poderão ser plenamente alcançados. Se as pessoas aceitam o jorei, mas sua compreensão não avança através do estudo dos ensinamentos, ao mesmo tempo elas serão curadas apenas temporariamente. Se a comunicação do jorei fosse somente para fisicamente, não haveria participação correta do programa da luz divina. Ministros e membros da messiânica devem sempre ter em mente que a eles cabe a grande missão de expandir a divina luz. Ao lado da comunicação do jorei, eles devem transmitir os ensinamentos de Meixo Sama. Assim fazendo, ajudarão outros a aprofundar sua compreensão espiritual, a elevar sua própria consciência. Agindo dessa maneira e procurando sempre viver a fé, a eles será dada a tarefa mais significativa no grande trabalho de Deus, e serão capazes de construir vidas verdadeiramente dignas. Este é o plano de Deus. O ser humano é filho de Deus e possui a natureza divina dentro em si, como uma partícula individualizada em Deus. Assim, o chamado homem mau é aquele cujo corpo espiritual está coberto de nuvens, cuja parte inferior resiste à luz e o leva a cometer ações negativas. Uma pessoa doente é aquela cuja natureza humana está sem equilíbrio devido a uma maior quantidade de nuvens espirituais. Quando as nuvens são eliminadas pela luz de Deus, a natureza inferior é enfraquecida e sua influência começa a diminuir. A natureza divina começa a revelar-se, a crescer de maneira radiosa. A pessoa torna-se inteiramente sadia no espírito, mente e corpo. Através desse sincero servir, receberá maravilhosas bênçãos. Sua vibração espiritual será elevada, sua personalidade tornar-se-á melhor e sua natureza mais digna. Eventualmente, as perspectivas e valores de sua própria vida serão maiores. Terá maior felicidade. Olha, 1972. Super, hiper atual. Uma coisa que a gente está percebendo muito é que a messiânica, se nós pensarmos bem, é uma religião da nova era. Mas não é uma religião de eras antigas. Quando eu digo isso, não significa dizer que é uma coisa do passado. Talvez, como Meixo Sama fala em alguns ensinamentos, nós já fizemos parte do mesmo grupo sacerdotal. Estamos nessa vida nos reencontrando. E precisamos reencontrar. Essas seriam as almas de ouro, né, que tanto que se fala. Prestem atenção nas crianças que estão reencarnando. O nível de conhecimento que essas crianças têm é impressionante. E uma coisa que chamou a atenção nesse ensinamento é que hoje o ensinamento do dia, que foi lido da leitura diária, é Sonen. Né? E acabei de atender uma pessoa com um relato maravilhoso de Minas Gerais, onde eu sempre oriento as pessoas, de vez em quando chegar na igreja e tiver condição, deita no altar, conversa com o Meixo Sama, pede orientação. E hoje ela recebeu a orientação. Chegou no altar com dor no peito, cheio de coisa, cheio de mágoa, um monte de coisa, deitou e recebeu uma mensagem esplendorosa, está radiante de alegria. Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Temos que nos aproximar mais de Meixo Sama. Tudo que se fala aqui, a jorei é o básico, como a Nidai Sama fala aqui. Vamos ministrar jorei para salvar as pessoas e tudo mais. Maravilhoso. Mas também ela fala, se não ler e praticar os ensinamentos de Meixo Sama, fica uma coisa meio manca.
Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente aqui sobre vários assuntos. Vários assuntos. Né? Vêm religiosos, pessoas de outras religiões. Né? Então, por exemplo, quando vem um cristão conversar comigo, é maravilhoso. Eu aprendo pra caramba. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também debate algumas coisas sobre a Bíblia e as pessoas veem como eles estão presos em algumas situações. O amor de Cristo, as mensagens que ele deixou, são maravilhosas. Basta praticar. Vem um budista. Se prestar atenção nos ensinamentos de Buda, também são maravilhosos. Eu tenho o Alcorão aqui na minha frente. Tem trechos maravilhosos de Maomé. Né? Maravilhosos. Eu estou lendo um livro aqui escrito sobre o Papa, o futuro da fé. O futuro da fé. Isso ele falando da Igreja Católica. E nós, messiânicos, o que estamos fazendo com relação ao nosso futuro? Né? Pessoas falam às vezes de ensinamentos, mas não praticam nicas. Teoria sem prática é só teoria. E outro dia um jovem estava postando um monte de coisa aqui. Tem uma condição boa, pá, falando. Vamos salvar a humanidade. Tá certo. Mas como é que você quer salvar a humanidade se você não arruma nem a cama que você dorme? Você levanta de manhã e nem a sua cama você arruma, nem a xícara que você tomou café você lava, porque você não tem um amor altruísta, em gratidão à sua mãe, ou ao seu pai, ou a quem trabalha na sua casa, não importa quem seja, ao avó, avô, não importa. Como é que é salvar a humanidade se você não consegue nem arrumar a sua cama? Que altruísmo é esse? Ah, é o altruísmo para as redes sociais, é o altruísmo para sair nas fotos e tudo mais e tal. Conversinha furada, né? Então, tá na hora de nós sermos adultos na fé. E quando eu digo adulto na fé, isso é independente da idade. Porque até crianças, na sua simplicidade, na sua pureza, né, usam muito aquilo que o Mestre Sama fala no ensinamento teoria da intuição. Fala espontaneamente aquilo que sente, sem travas. Né? Então, muitas vezes, nós somos cobrados pelos sinais que estão à nossa volta. A nossa postura. Ah, eu critico a corrupção, que o governo é isso, os políticos são isso, por isso são isso, mas eu também sou corrupto. Que eu quero ter a vantagem em alguma situação, quero chegar na frente de outras situações, sabe? Quero usar atalhos. Mas eu ministro jorei. Eu ministro jorei todo dia. Ministro 10 jorei por dia. Tá, mas não lê um ensinamento. Quando o Mestre fala sobre Makoto. Né? Uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Uma palestra nos anos 80. Eu era membro novo, nos anos 85, 84, 85, não me recordo. Kokoro Kubari Kikubari. Dar atenção às pessoas, prestar atenção nas pessoas. Nunca me esqueci disso. Uma vez foi um ministro dar uma palestra na igreja, em São Caetano. E eu lembro que eu cheguei no altar, cheguei no trabalho, fui cumprimentar o altar, e olhei o altar, olhei a ikebana, olhei tudo. Do nada. E tal. Aí foi começar a palestra. Primeira pergunta que ele fez, e não foi, a palestra não foi na nave, aliás, não foi uma palestra, foi um aprimoramento para assessores. E ele disse assim: quem aqui, quando entrou na nave, cumprimentou o altar? Aí todo mundo levantou a mão. Ótimo. Quais eram as flores que estavam no altar? No arranjo de ikebana? Ninguém reparou. Aí eu levantei a mão porque eu tinha visto. Aí foi quando ele deu uma aula sobre Kokoro Kubari Kikubari. Ele falou assim: ninguém prestou atenção nas flores, se estavam bonitas, se estavam feias, se estavam murchas, se não estavam, como é que estava o arranjo, como é que estava o vaso. Falei, ninguém prestou atenção. No altar de Deus, porque virou uma coisa comum.
Vamos supor que eu vou numa igreja católica, eu vou assistir uma missa. Se só o meu corpo estiver lá presente, não adianta nada. Eu não vou reparar no altar, não vou olhar a beleza da igreja muitas vezes. Eu tenho que sentir o ambiente. Da mesma forma, se eu for num culto evangélico, eu tenho que sentir a atmosfera espiritual do local. Não importa o credo. Não importa que você... se você está inserido no contexto realmente da fé que você professa. Daí a importância de se estudar profundamente os ensinamentos do Meixo Sama. Se eu fosse cristão, assim, evangélico ou católico, não importa, eu deveria ser um estudioso profundo da Bíblia, não do que está escrito, mas da mensagem que ela transmite. Quando eu era kardecista, eu tive que estudar bastante os livros espíritas de Allan Kardec, para poder entender. As pessoas estão usando muito a religião hoje como uma aventura. Não dá mais para ser assim. Nós lidamos com vidas. Se eu der uma orientação para uma pessoa aqui e ela fizer uma besteira, a culpa é minha. Eu tenho que estar embasado no que Meixo Sama ensina, não no que eu acho. Daí os grandes erros. Por exemplo, já vieram pessoas aqui dizer para mim, uma senhora espírita que veio aqui com a filha, disse assim que frequentava uma igreja, messiânica também, e disse assim, olha, eu não fui mais em tal local porque o ministro, a ministra, não me recordo agora, disse que eu não precisava mais frequentar o centro espírita, da qual eu frequento há anos, mas me encanto, jorei, porque Cristo, Meixo Sama é a reencarnação de Jesus Cristo. Cara, onde está escrito isso? Outro dia veio uma pessoa aqui. Não, que eu soube que Meixo Sama é a reencarnação de São Francisco de Assis. Onde está escrito isto? Quando as pessoas não estudam, não leem ensinamentos, como o Nidai Sama fala aqui, na realidade o jorei acaba sendo só um levantar de mão. Estudem, pesquisem. Não fiquem presos só ao que vocês ouvem. Tenham um espírito de busca. Pesquisem. Hoje a internet tem uma gama gigantesca de livros, ensinamentos do Meixo Sama à disposição. E se alguém quiser tirar alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma matéria, pode mandar pergunta para nós aqui. Eu não estou dizendo que eu sou especialista, mas eu tenho espírito de busca. E se eu não souber, eu peço para outros reverendos, amigos da própria Messiânica Mundial, de outros locais, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos reverendos em vários segmentos religiosos. Porque a religião, Meixo Sama não ensina que nós temos que ser belicosos. Nós podemos ser guerreiros, mas não podemos ser belicosos. Né? A humanidade já está vivendo tanta guerra, tanta briga, tanta tragédia. E nós estamos preocupados em saber quem é mais bonito. Será que o Meixo Sama ficaria feliz com tanto conflito? Hoje eu posso falar assim com mais tranquilidade. Até o Daniel White falou isso ontem. Né? Sabe, no passado eu fui muito atacado. Imensamente atacado. Muito. Massacrado, literalmente. Eu tive que aguentar anos, mais de uma década calado. Não reagi, mas a vontade era. Porque se eu agisse na época com a raiva que eu estava, eu poderia fazer uma besteira. Né? Hoje eu tenho tranquilidade, cabeça erguida. Tem problemas? Claro que tem. Né? Mas posso chegar na frente do altar e olhar com tranquilidade. Né? Outro dia, conversando com um senhor aqui, ele disse uma frase que eu nunca esqueço. Quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Né? Então, quem fala muito, dá bom dia a cavalo, quer dizer que pessoas que é muito blá 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 e pouca ação, não adianta nada. Nós temos com pessoas que estão vindo aqui, mãe e filha, as duas com câncer.
uma com 82 anos e a filha com 60, acho. São únicas, porque o marido morreu de câncer, o filho morreu de câncer. Então só sobraram as duas. A filha está com câncer no seio, está com melanoma e está com 2 suspeitas de câncer no pulmão. A senhora está com câncer, se não me engano, no fígado. Vem todo dia receber Jorei. Está numa alegria. Sabe quanto tempo faz isso? Uma semana. Uma alegria. Ontem vieram aqui quase chorando para dizer: reverendo, eu dormi ontem. E eu dormi como eu nunca havia dormido. Nós não falamos nada para ela, só ministrando o Jorei. E demos esperança. Nada mais. Eu acho que o nome de Meixo Sama deve ser Meixo Sama, em vez de ser o Senhor da Luz, Meixo Sama, o Senhor da Esperança. Sabe por quê? Porque nós temos que realmente fazer um mundo melhor. Jorei por um mundo melhor. Tá bom, jorei por um mundo melhor. Mas pratique também, ué. As práticas básicas. Práticas altruístas. Né? E se queremos realmente salvar a humanidade, vamos começar primeiro fazendo o básico, arrumando a cama que nós dormimos. Não é? Lembra do Karate Kid? Lá atrás. Que ele queria aprender a lutar. E o mestre lá ensinando ele a pintar parede, a fazer outro movimento, de lixar. Assim, poxa, eu vim aqui para aprender a lutar e o cara tá me explorando, por assim dizer. Os movimentos, depois na luta, foi aprendendo o que significava. Meixo Sama às vezes nos testa. Deus nos testa através de grandes aprimoramentos, onde, no fundo, é um preparo para grandes missões. Quem é fraco não aguenta. Quem é fraco não aguenta, desiste. Quem é fraco desiste, não aguenta. Por isso que numa corrida de revezamento, ou numa maratona de 42 quilômetros, é resistência. E nós estamos hoje na fé, vivendo um processo de resistência. Vamos ver quem aguenta. Para isso, oração, estudo de ensinamentos, práticas de ensinamentos, jorei. Sem isso, nós não somos messiânicos. Aprofundar nossa fé. Tá bom? Provavelmente teremos uma boa notícia, uma novidade maravilhosa em breve de um ministro nosso de São Caetano. Se tudo correr bem, será um movimento que vai ser criado muito fantástico. Amanhã temos nosso culto aqui dos antepassados, às 17 horas. Muito obrigado a todos e uma excelente missão.